Em entrevista a Tati Bernardi, a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, comentou o episódio ocorrido na China durante um encontro com o presidente Xi Jinping, em que veículos de comunicação afirmaram que sua fala sobre a rede social TikTok teria causado constrangimento à delegação brasileira. Não sou um biscuit de porcelana, disse. Sabe assim, primeiro que não foi quebra de protocolo nenhum, nós estávamos no jantar conversando. Então, eu não entrei numa sala gritando, não, sabe? Então, não existe isso, quer dizer que eu não posso falar? Eu não sou um biscuit de porcelana. Eu não vou no jantar só para acompanhar meu marido. E ele nunca, em nenhum momento disse para mim, não fale, fique quieta. Sabe, não existe isso. E não vai, desculpa. Acho que se ele fosse essa pessoa, você não teria casado com ele. Eu não teria casado com ele, obviamente. Ele jamais vai fazer isso comigo, nem com nenhuma outra mulher. Nenhuma outra ministra, sabe? Ele jamais vai fazer isso. Então, não existe essa possibilidade de eu não falar alguma coisa. E vamos combinar que eu tenho bom senso, né? Sim. Vamos combinar que eu sou uma pessoa, né? Me considero uma pessoa inteligente. Então, eu sei muito bem até onde os limites que eu posso ir. Eu sei muito bem disso. Eu sei os assuntos que são mais delicados, que é difícil. Eu poderia ter falado com o Putin, pelo amor de Deus, para com essa guerra, sabe? Mas eu sei que aquele é um assunto delicado para aquele momento, entendeu? Mas eu não vou me furtar a falar sobre uma rede social, vamos combinar, né? Que tá matando criança. A menina acabou de... Sabe, eu não vou me furtar a falar sobre isso. Da menina e aquele momento eu quis talvez explicar um pouco melhor para o presidente Xi Jinping e para não só para ele, mas para todos os ministros que estavam ali e a primeira-dama, porque vocês sabem que meu marido é analógico, né? Então, ele não sabe, talvez, usar os termos que a gente está acostumado a usar na rede social, enfim. E aí ele começou a falar que ele precisava que a gente discutisse um pouco mais com a equipe da China. O TikTok é uma rede social que foi criada na China. Eu não sei como que está isso disperso, porque parece que estão comprando por pedaços, né? Naquele momento, inclusive, o presidente Xi falou que os Estados Unidos queriam comprar o pedaço americano do TikTok, né? Então, e o presidente começou a falar isso, que era importante a gente discutir, e aí eu perguntei pro meu marido, ok, posso complementar? Ele disse, não, pode complementar. E aí eu falei um pouquinho dessa questão, de como o algoritmo entrega para fora da China. E não teve nenhum mal-estar no momento. Claro que não, gente. E aí o presidente Xi falou, inclusive, que eles também têm problemas dentro da China. Apesar de ter uma regulação muito forte, lá crianças menores, a partir de... só pode usar a tela a partir de 11 anos com um horário específico, não pode ter rede social, tem toda uma regulamentação. Ele disse, se aqui não seguir a regra, tem efeito, tem prisão, tem, sabe? Tem toda uma legislação. E por que é tão difícil a gente falar disso aqui? Por que é tão difícil a gente falar em outros espaços, sabe? Não é uma questão de liberdade de expressão. A gente está falando de vida. A gente está falando de criança. De crianças. A gente está falando de rede social usada para disseminar ódio contra as mulheres. Você sabe disso, Tati? Sim. Sabe? Canal de YouTube disseminando ódio contra as mulheres. Eu estava conversando sobre isso com a primeira-dama da França. Sabe? Eu estava conversando com ela sobre a questão do bullying digital. Então, eu não sou uma voz única. Tem outras mulheres ao redor do mundo que estão falando sobre isso. Sim. Janja também declarou que não se arrependeu do fuck you, Elon Musk, mas do lugar em que foi proferido o palavrão. Eu me arrependo por conta da minha equipe, porque aquele momento a gente estava... e elas sabem disso. Passei uma semana mais arrependida por conta delas, porque a gente trabalhou muito. A gente trabalhou muito para o G20 o ano passado. Eu devo dizer que eu me envolvi pessoalmente na organização, da estrutura do G20, de como aquilo foi construído, o CRIA G20, que foi esse espaço, né, que aconteceu isso, a gente construiu com diferentes países, a gente conectou coisas, e parece que tudo virou em nada por conta daquilo que eu falei. Não é da fala que eu me arrependo, mas talvez do momento, porque fazer crítica a ele eu
eu sigo fazendo porque ele continua sendo o que está acima do bem e do mal, se acha o dono do mundo, mas enfim, talvez foi um momento mesmo, né? Se eu estivesse falando aqui, por exemplo, né, nessa conversa nossa, o que eu penso dele, talvez teria sido melhor entendido, mas enfim. E até porque o fuck you em inglês não quer dizer necessariamente o que quer dizer em português, é mais um dane-se, né? Não, nós estamos aqui e seguimos apesar de você, apesar de você, como diz Chico Buarque, né? Sim, sim. Então, seguimos, mas eu me arrependo porque todo um trabalho que a gente fez parece que virou em nada, e eu, né, pedi desculpa para toda a minha equipe por causa disso. Depois do Festival da Aliança, que foi um momento, sabe, super importante para a gente colocar a aliança global, todo mundo, né, queria saber o que é, como era, e eu sigo falando sobre isso. Só que eu não acho que aquilo que eu falei desmerece todo o trabalho que eu já fiz ou que eu tô fazendo, entendeu? Sim. Janja também comentou da decisão de fechar suas redes sociais e como enfrentar o ódio na internet e fora dela. As meninas falam pra mim, para de ler comentário. Não, leio. E agora a gente tá fazendo limpeza mesmo, entendeu? Porque fechei e cada coisa que a gente posta, se tem o pessoal do mal. Foi você que disse, não fui eu. Se tem o pessoal lá que vai lá só pra xingar, só pra me xingar os meus seguidores, que pensar né? diferente não é problema. Claro o que problema não. é ir lá te xingar Óbvio e que não. coisas pesadas. Aí tamo lá, deixando, cancelando, bloqueando, porque acho que é isso. É a minha rede social, eu tenho direito de fazer com ela o que eu achar melhor. E acho que eu preciso de um ambiente saudável, não só para mim, mas para as pessoas que me seguem. E as pessoas não estavam tendo esse ambiente saudável. Elas não estavam mais nem comentando as coisas boas, porque, sabe, se comenta, já vem 10 lá xingando. Eu não sei o que a pessoa, sabe, tem na cabeça para ir lá e desejar a morte do Papa numa foto que eu postei dele. Eu chamo essas pessoas de desaplaudidos. São os desaplaudidos das redes sociais. Não tem nada para fazer e vai lá xingar. Aliás, você falou... Acho que elas são muito extremamente solitárias tristes, e carentes, né? Triste. Eu entrevistei a Fátima Bernardes e ela falou um negócio tão bonito para mim. Ela falou, tem gente que entra lá no meu Instagram para me xingar porque a minha família com William Bonner acabou e eu tenho um namorado mais jovem, eu sou uma mulher que pude viver meu desejo, enfim, e pude viver um lindo casamento que uma hora acabou, mas as pessoas entram lá para me xingar. E ela falou, eu sinto que eu tenho estrutura para aguentar isso. E essas pessoas que me xingam, eu tenho uma compaixão por elas, porque são pessoas que não puderam viver seus desejos, seus sonhos, porque não teriam estrutura para aguentar. E não puderam ter, sei lá, uma estrutura que prepara mesmo, familiar, de estudo. Então ela fala, eu tenho muita compaixão. Na hora eu não entro na energia dessa raiva, porque eu penso, não estão vivendo as coisas que elas queriam poder viver. Acho que a Fátima é mais evoluída do que eu. E eu também, porque eu entro lá. Porque às vezes eu não posso, mas às vezes me dá vontade de responder algumas coisas, exato. Entendeu? Se eu pudesse, eu tinha vontade. Se eu pudesse, eu pegava a pessoa e chacoalhava. Gente, se liga na vida, olha que mundo que a gente tá deixando para as nossas crianças, para os nossos jovens. É esse o exemplo que você dá em casa. Sim. Sabe, cristão que entra para xingar uma mulher. Exato. Sabe, e depois vai lá rezar na igreja, orar na igreja. É isso? Por ser uma primeira-dama mais atuante, Janja tem enfrentado diversas críticas, mas tem recebido todo o apoio do presidente Lula. Não sei se a próxima que vier tem obrigação de fazer o que eu tô falando. Sim, mas se ela desejar, eu espero que as pessoas entendam melhor, sabe? Que ela seja recebida melhor do que eu tô sendo recebida, entendeu? Porque o primeiro momento foi muito bonito, mas as pedradas não demoraram a vir, entendeu? Por mais que a gente fale sobre isso, parece que a gente não consegue avançar, parece que está sempre um passinho atrás. É que ainda é muito homem na política, né? Você avança um pouco e eu acho também que deve causar a relação que você tem com o presidente deve causar até briga entre casal dentro de casa assistindo televisão. Olha lá o espaço que ele dá para ela, olha ele lá.
Porque Será, Tati? tomara, porque aí cria um debate dentro da casa das pessoas todas, né? Porque é isso. Quantos homens não andam na frente com a mulher atrás e é o presidente dando esse exemplo. Não, ela vai comigo. Não, ela vai falar, ela tem esse lugar é dela, né? Eu acho que isso é um exemplo até porque é um país muito machista, né? Então eu acho que o incômodo não vem só de uma política arcaica, machista, acho que vem de pessoas dentro de casa assistindo televisão. Eu imagino dentro de casa esses debates. Por que ela pode falar tanto? Por que ele não corta ela? Porque são famílias que vivem isso, não importa as profissões que elas têm. Eu espero sinceramente que as mulheres falem isso, porque eu tenho visto tantas mulheres serem mais misóginas e machistas do que os homens com relação a mim. Isso era a próxima pergunta que eu te me fazer. espanta absurdamente, assim, sobre isso, né? Por isso que eu tô te falando, no primeiro momento eu fui muito bem recebida e acolhida. Não, é isso, precisamos de mais mulheres falando. Mas aí, qualquer movimento que eu faça, o que eu falo, se eu falo é porque eu falo, se eu não falo é porque eu não falo. Se eu visto é porque eu visto, se eu não visto é porque eu não... Sabe assim? Sim. Então, virou, sabe, óbvio que tem o movimento da oposição, né, com relação a isso, a minha pessoa, e eu entendo esse movimento da oposição, eu consigo entender. O que eu não entendo é outros movimentos, principalmente vindo de outras mulheres que deveriam estar entendendo o que está acontecendo, sabe, no momento político do Brasil. Perguntada sobre falas machistas de Lula, Janja declarou que não passa pano, mas que o presidente escuta os conselhos da primeira-dama. Não passo pano para ele, não. Não faço pano. Ele que sabe machismo, disso. Eu às vezes tenho uma fala machista. Né? Pode acontecer. Pode acontecer. E aí ele te escuta, você conversa com ele. Escuta, claro. Aquele episódio da fala lá do Corinthians, sabe, de que o número de violência doméstica aumenta quando o time perde e tal. Ele falou aquela bobagem, assim, tipo, né? A jornalista Tati Bernardi elogiou o relacionamento de Lula e Janja e comentaram sobre como isso provoca ciúmes no governo. Eu adorei que ele gosta que você vá junto para depois vocês conversarem. Isso para mim o casamento é isso, né? Que Sim. Porque não é, ele quer seus conselhos, ele quer saber sua opinião, às vezes quer até fazer uma fofoquinha. É muito mais maravilhoso você levar o seu parceiro ou a sua parceira. Sim. Porque é solitário, ele tá rodeado de gente. Rodeado de homem. Alguns bem puxa-saco. Ainda bem que agora no Palácio temos uma ministra, que é a ministra Gleice. Exato. E ele quer poder te ouvir, né? É solitário para Talvez isso incomode. É isso que eu ia falar. Eu acho que para além do machismo tem muito ciúme. Tem ciúme, eu entendo isso. E ele também, sabe? Quando teve aquele off lá de que eu não deixo ele almoçar com ninguém... Sabe? Não sou eu, sabe? Ele quer vir pra casa, ele quer descansar, ele quer almoçar com a mulher dele, sabe? Final de semana ele quer ficar com a mulher dele. A gente fez 3 anos de casado agora. A gente sabe, eu tenho quase 60, ele tem 79. A gente tem pressa, a gente tem uma urgência que os casais jovens de 20 e poucos anos, que se casam aos 20 e pouco, não tem, porque tem uma vida inteira pela frente. Então a gente tem essa urgência de ficar junto o maior tempo possível, entendeu? Para curtir cada momento, para estar junto, para assistir futebol, para ver um filme. A primeira-dama também falou de seu desprezo a Bolsonaro. Você chegou a bater panela quando o Bolsonaro falava na televisão? Não, bater panela não. Eu gosto de cozinhar. Você acha que eu vou estragar minhas panelas? Não. Mas foi difícil. Foi um período difícil. E aí vem a Covid, né? E tudo que a gente passou na Covid. Cada vez, às vezes aparece aquele vídeo... dele imitando uma pessoa sufocando, eu me lembro da minha mãe. Aquilo, nossa, sabe, me dá uma revolta, porque a gente não merecia isso, sabe? Não merecia ter. A gente já teve governantes ruins, né? Que foram ruins do ponto de vista de ignorar uma boa parcela da população. A gente já teve ditadura militar.
a gente já passou por momentos difíceis de hiperinflação, mas sabe, mas um governante que despreza a vida de uma pessoa que tá morrendo no hospital é uma coisa assim que me dá uma revolta, e eu falo pela minha mãe e falo por milhares de mães que morreram e filhos, né? Durante a entrevista, ela também deu uma cutucada na esposa do inelegível. Você não Sim, viaja com amiga. maquiador, cabeleireiro? Não sou essa, você tá confundindo eu a primeira. sei. Foi de propósito. Então é a outra, não sou eu. Sim. Enfim, A primeira-dama esteve recentemente no velório de Pepe Mujica e Papa Francisco e fez uma analogia entre essas duas personalidades inspiradoras. o Mujica é uma inspiração de mundo, assim, de um mundo solidário, de um mundo mais igualitário, assim como o Papa também, né? É difícil falar porque o Mujica era ateu, É verdade. né? Eu acho que é uma mescla dos dois, assim, que para mim se aproxima, não é nem de religião, mas de uma paz interior, assim. O Mujica, a figura dele, né, assim, trazia uma paz e uma mensagem de esperança mesmo, e ele falava muito para a juventude. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo dele lá no sítio dele, que ele chega, senta numa cadeira e que tem uma galera assim sentada de jovens e tal, né? E os jovens todos emocionados. E isso me remete um pouco ao meu marido, porque quando a gente tá no meio da juventude, sabe, ele traz isso também para os jovens, sabe, desse mundo melhor, Minha filha diferente. tem 7 anos, ela fica paralisada quando o Lula aparece. Tem uma coisa ali que é inexplicável. Às vezes eu tenho que ir abraçar, porque tem muita criança, muito jovem chorando, entendeu? Por quê? Porque entendeu, porque viveu mudança nos governos, né, nas políticas públicas e tal. Então isso é importante. E o Mujica traz isso. E o Papa Francisco era muito especial. O Papa Francisco era muito especial. Talvez eu me emocionei mais porque eu fui, assim, tipo, a última pessoa, assim, brasileira, né, autoridade, não vou dizer que sou uma autoridade, mas a estar com ele. E foi um momento tão bonito, tão especial, só nós dois conversando. Então aquilo foi bonito. Mas é porque os dois têm essa mensagem de um mundo mais igualitário, de um mundo mais justo e mais solidário. Acho que essa é a palavra para mim que tá faltando um pouco, né, nesse mundo. Ontem eu estava conversando com meu marido e falando que a gente parece que a gente está vivendo uma nova barbárie, sabe? A história, né, da humanidade, a gente passou por um momento de barbárie na humanidade. Parece que a gente está vivendo isso através da tela do celular, da tela do computador. Sim. Sabe? Isso me deixa angustiada. Não vai me impedir de falar e de lutar pelas coisas que eu acredito, mas isso me deixa bastante angustiada.